Fala pessoal, aqui é o professor Oswaldo e bora nós para mais uma aula da nossa disciplina de análise de projetos de sistemas, onde hoje a gente vai estar falando sobre o diagrama de sequência, que é um dos tipos de diagrama de interação, né? Então, sem mais delongas, bora falar sobre esse diagraminha aqui, que já faz até um tempo eu fazia certa referência a ele quando a gente estava falando de outros diagramas, mais especificamente para falar sobre como a gente consegue observar, capturar o comportamento de vários objetos interagindo dentro de uma funcionalidade, né? Mas cada coisa no seu tempo. Vamos fazer algumas introduções que são necessárias e aí sim a gente passa a falar especificamente sobre o tão famoso diagrama de sequência. Bora lá. Antes de falar sobre o diagrama de sequência, é importante destacar que ele é um dos diagramas de interação da UML. A interação já indica bem essa questão do comportamento, né, da dinâmica, está interagindo. O que vai estar interagindo? Então, no diagrama de interação, eles são modelos que descrevem, né, a interação, a dinâmica entre grupos de objetos. Uma vez que a gente está falando em diagramas que representam sistemas orientados a objetos, esses grupos de objetos que colaboram entre si para a realização de algum comportamento. Que comportamento é esse? As funcionalidades desse sistema orientado a objeto. Não é à toa que a gente diz aqui, ó, o diagrama de interação captura o comportamento de um caso de uso. É interessante lembrar que quando a gente fala de caso de uso, né, caso de uso é a representação da funcionalidade do sistema. Inclusive a gente vai mexer muito com essa noção de caso de uso e lembrar muito do diagrama de caso de uso. Então lembrem também que quando a gente fala de caso de uso, a gente tem que lembrar que esses casos de uso podem possuir cenários, possibilidades da realização desse caso de uso. Então, se o diagrama de interação serve para capturar o comportamento de caso de uso, captura também os seus cenários, né, as suas possibilidades de uso. Tá? Então, vamos lembrar sempre disso, que na realização de um caso de uso existe o que a gente conhece como caminho feliz, que é aquele caminho onde tudo dá certo, e existem os cenários, né, os caminhos alternativos, fluxos de exceção. Tá bom? O diagrama mostra vários objetos e mensagens que são trocadas entre esses objetos. E esses termos aqui estão destacados, pessoal, porque praticamente eles são os elementos principais a serem abordados em um diagrama de interação. Por quê? Porque são os objetos colaborando entre si, ou seja, objeto conversando com objeto para a realização de uma funcionalidade. Então, os objetos vão enviar mensagem para outros objetos para que essa funcionalidade possa acontecer. Tá? Então, entendam, a gente tem uma necessidade que esses objetos conversem entre si. É por isso que existem objetos, né, mais de um, para que eles possam colaborar e a funcionalidade possa acontecer. Os diagramas de interação representam como o sistema age internamente, né? E dessa vez a gente consegue observar sim o comportamento interno, porque a gente vai ver objetos conversando com objetos, diferente lá da visão do diagrama de caso de uso, que era uma visão externamente observável, né? Como usuário a gente só vê de fora. Aqui não, a gente consegue representar essa visão interna. A partir do momento que uma funcionalidade é selecionada pelo usuário, pelo ator, para ela ser iniciada, a gente consegue ver todo o trâmite, toda a troca de mensagens entre objetos para que aquela funcionalidade aconteça. Né? Mostra a interação entre os objetos, tendo em vista as mensagens que são trocadas para a execução de cenários dos casos de uso, que eu já tinha falado anteriormente, né? Lembrar sempre desse detalhe. Se o diagrama representa o caso de uso, a funcionalidade, a gente tem que sempre que lembrar também das possibilidades dos cenários, né? Não podemos esquecer disso. Por que utilizar diagramas de interação? Eles são diagramas bem importantes porque têm em sua essência essa representação da colaboração entre objetos. E a gente vai ver que esses diagramas eles ajudam a responder algumas perguntas, como por exemplo, como as operações do sistema são executadas internamente, ou seja, quais objetos, né, fazem parte daquela interação para que aquela funcionalidade seja executada. Que funcionalidades de que classes precisam ser executadas, porque a gente vai ver que essas mensagens que são trocadas, elas fazem referência direta
as operações das classes. Inclusive, é uma característica de diagrama de interação que por meio deles a gente consiga validar o diagrama de classe. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso posteriormente, daqui a pouco tem até uma figura que ilustra essa característica, né? Mas daqui são algumas perguntas que você consegue responder com a utilização desses diagramas. Né? Então, ó, quais objetos participam da realização de um caso de uso? Em que ordem as mensagens são enviadas durante a realização? Né? Porque uma funcionalidade internamente ela pode disparar várias mensagens. E o diagrama ele mostra essa ordem sequencial do disparo dessas mensagens. Né? Um objeto disparando para outro, que dispara para outro, que recebe uma resposta dependendo da mensagem. Tá? Então, são diagramas bem úteis, bem importantes no processo de desenvolvimento de software. Os principais tipos de diagrama de interação mais conhecidos são diagrama de sequência e diagrama de comunicação, onde hoje a gente vai estar falando do diagrama de sequência. Tá? Ambos são diagramas de interação, né, com características diferentes. Né? A gente hoje vai estar abordando o diagrama de sequência, posteriormente a gente fala sobre o diagrama de comunicação. Mas aqui já tem alguns pontos que diferenciam bem esses dois diagramas. Tá? Mas sempre lembrando que a essência deles é a mesma. São objetos trocando mensagens. Tá certo? Diagrama de sequência ressalta a ordem cronológica das mensagens, por isso o forte dele é esse nome, né? Sequência. Qual sequência cronológica do disparo dessas mensagens? E aí a gente vai ver como é que isso daí é representado daqui a pouco. As mensagens são enviadas no decorrer do tempo. Já o diagrama de comunicação, o forte dele é ressaltar o relacionamento entre os objetos. E esses relacionamentos, né, sobre esses relacionamentos, onde as mensagens podem ser trocadas. Mas como é assunto para uma outra aula, vamos focar aqui no momento no diagrama de sequência. Tá certo? Ficar aí com essa noção para a gente. E aí, antes de falar especificamente sobre o diagrama de sequência, vale ressaltar alguns conceitos básicos dos diagramas de interação. Então, esses conceitos básicos se aplicam tanto ao diagrama de sequência quanto ao de comunicação, tá certo? Se aplica a todos os diagramas de interação. Então, sequência e comunicação cabem esses conceitos. Conceito de mensagem. O princípio básico da interação entre objetos é o conceito da mensagem, porque o objeto em si, ele precisa de ajuda para que aquela funcionalidade possa acontecer. Então, como é que acontece essa interação? É um objeto pedindo ajuda a outro. Né? Se a gente for fazer uma analogia aqui, é um objeto conversando com outro. Objeto tal, me toma aqui esses dados e me fornece a validação deles. É algo desse tipo. Né? Então, um objeto envia uma mensagem para outro, uma solicitação para outro objeto. Esse objeto recebe, né? Entende a necessidade do objeto que enviou a mensagem e, dependendo da necessidade, responde a esse objeto. E é assim que vai acontecendo. Mensagens sendo trocadas, objetos recebendo informações, a funcionalidade acontecendo. O sistema OO ele pode ser visto como uma rede de objetos que vão trocar informações. As funcionalidades são realizadas pelos objetos que só podem interagir por meio do envio de mensagens. É como a gente consegue representar aqui no diagrama. Uma mensagem ela representa a requisição de um objeto remetente, ou seja, um objeto que precisa de uma determinada informação que solicita um outro objeto. Esse objeto, para quem é o objeto remetente, né, o objeto enviador, envia a mensagem, é o objeto receptor, ele recebe aquela mensagem. Né? E ele então, em posse daquela mensagem, vai poder executar o que for pedido naquela mensagem, vai executar então aquela operação que, pela sua lógica, precisa estar definida na sua classe. Então aquele objeto que recebe a mensagem, ele tem que ter no seu corpo aquela operação que está sendo solicitada pelo objeto remetente. Tá? Eu sei que é muito texto, é muita explicação, mas daqui a pouco tem uma figura que acredito que vai clarear bastante essa noção, tá certo? A mensagem que é enviada pelo objeto remetente, ela tem que conter informação suficiente para que a operação do objeto receptor possa ser executada. Ou seja, se a gente lembrar das operações de uma classe, nessas classes tem operações que passam parâmetros. Então, quando um objeto precisa
né, solicitar uma mensagem, tem que passar todas as informações com esses parâmetros para que o objeto receptor possa executar da forma correta, né? Então lembre-se sempre, essas mensagens que são trocadas, elas fazem referência às operações das classes, né? E aí quando os objetos são instanciados daquela classe, são os comportamentos que aquele objeto pode realizar, tá certo? Então, o fato do objeto precisar de ajuda indica a necessidade de troca de mensagens. O objeto ele não nasceu para estar ali sozinho, né? A funcionalidade não vai acontecer com o objeto sozinho, a gente sabe. É por isso que é sistema orientado a objetos, né? São objetos conversando. Na construção dos diagramas de interação, mensagem de um objeto a outro implicam em operações que classes dos respectivos objetos devem possuir. E era aquilo que eu estava insistindo quase agora. Essas mensagens fazem referência direta às operações das classes. E aqui um lembretezinho para não se esquecerem. Uma mensagem implica na existência de uma operação no objeto receptor, né? Uma operação no corpo da classe que vai dar origem àquele objeto. A resposta do objeto receptor ao recebimento de uma mensagem é a execução daquela operação correspondente. Inclusive, depende se essa operação ela vai ter um retorno para ser dado ou não. Isso vai implicar também no tipo de mensagem a ser trocada, como a gente vai conhecer posteriormente. Então aqui, pronto, essa figura aqui ela ressalta bem esse lance da mensagem, tá? Esse trecho aqui, pessoal, é um trecho de um diagrama de sequência. Tá? Um diagrama de sequência que é um diagrama de interação, tá certo? E a gente tem aqui um objeto controlador de acesso e um objeto usuário, tá? Observem que eles estão conversando, eles estão trocando mensagem. O que é que está acontecendo aqui? Esse objeto controlador de acesso, ele está enviando a mensagem validar para o objeto usuário. Então, basicamente é como ele dissesse assim: objeto usuário, toma esses dados ID e senha e valida eles para mim. Né? Ó, observem, quem está disparando a mensagem é o controlador. Quem está recebendo é o usuário, né? Então, isso implica que o usuário que está recebendo essa mensagem, ele precisa ter no corpo, né, da classe que dá origem a ele, ou seja, no comportamento dele, essa operação validar. Né? Essa operação validar, que recebem esse parâmetro ID e senha para poder executar a operação. Aí sim entra a classe. Ó, a classe usuário, que dá origem ao objeto usuário, e a gente observa que no corpo da classe a gente tem sim a operação validar, que recebe esses parâmetros. E é assim que funciona, tá, pessoal? Então, a gente vai ter um diagrama de sequência, um diagrama de comunicação, ou seja, um diagrama de interação, com base no diagrama de classe. Tá? Por quê? Porque são essas operações das classes que vão dar respaldo para a troca de mensagens entre objetos. Inclusive, uma característica forte dos diagramas de interação é que eles possibilitam validar diagramas de classe. Como assim, professor? Por exemplo, no momento que a gente está pensando na interação entre objetos para realizar as funcionalidades, né, e que você já desenvolveu o diagrama de classes anteriormente, percebe-se que um objeto precisa solicitar uma determinada mensagem a outro. Só que aí você observa no diagrama de classe e não existe aquela operação. E aí você percebe, a gente tem que melhorar o diagrama de classes, porque está faltando essa mensagem que precisa ser trocada para a funcionalidade acontecer. Então existe uma validação aí. O diagrama de classes, ele possui as operações que vão dar respaldo para construir o diagrama de interação, e no momento que está se elaborando o diagrama de interação, pode-se perceber também a necessidade de algumas operações que até então não tinham sido colocadas nas classes do diagrama. Tá? Então, um detalhe bem importante aí, vale a pena salientar, vale a pena lembrar disso. Continuando com os elementos básicos, né? A gente falou do conceito de mensagens e agora a gente fala dos objetos. Né? As mensagens são trocadas por quem? Pelos objetos. E como que a gente representa esses objetos nos diagramas de interação? Da mesma forma que a gente aprendeu anteriormente. Né? É parecido com uma classe, é representado por um retângulo, porém a gente tem duas abordagens. A representação do objeto anônimo e a representação do objeto nomeado. No próximo slide vai estar mostrando essa diferenciação aí para ficar mais claro, tá certo? E também, dependendo dos casos, podem ser representadas classes.
mas são casos bem específicos. As classes elas só vão ser representadas se houver a necessidade do disparo de alguma mensagem estática. Então, normalmente você não vê classes sendo representadas em diagramas de interação, né? São casos muito específicos, tá certo? Então, né, suas representações gráficas, os objetos, eles podem ser representados de duas formas: o objeto nomeado e o objeto anônimo. Nomeado porque ele tem um nome, 2 pontos e a classe a qual ele pertence, tá? Isso evidencia que é um objeto. O anônimo, ele não tem um nome, mas tem os 2 pontos e a classe a qual ele pertence, né? Então, quando a gente está trabalhando, construindo o diagrama de interação, a gente não pode esquecer esse detalhe dos 2 pontos e o nome da classe, porque se você não coloca os 2 pontos, fica parecendo que é uma classe. E normalmente a gente não usa classes, né, para ficar trocando informações com outras classes, porque as classes elas não conversam entre si. A gente sabe que as classes elas são aquele aspecto estrutural e estático, né? Elas existem apenas para estruturar o comportamento dos objetos. Então o forte aqui é a gente se preocupar com os objetos. Como eu falei, as classes raramente você vai ver, porque raramente vai existir a necessidade de chamar uma operação, um método estático dentro do diagrama de sequência, tá certo? Então, a gente representa nos diagramas de interação, tanto para sequência quanto para comunicação, os objetos do mesmo jeito que a gente já vinha trabalhando com eles. É um retângulo, o nome do objeto, 2 pontos, o nome da classe, ou, né, no caso de objetos anônimos, apenas 2 pontos e o nome da classe. Beleza. Dito isso, a gente fez as introduções necessárias aos diagramas de interação e a gente pode falar agora especificamente sobre o diagrama de sequência. Então, o diagrama de sequência ele procura determinar a sequência de eventos, daí o nome sequência, né, diagrama de sequência. Essa sequência de eventos que ocorrem em um determinado processo. Esse processo é a funcionalidade que está sendo executada, né? O usuário, o ator foi lá no sistema, disparou uma determinada funcionalidade. A partir daí começa uma sequência de eventos para responder àquela funcionalidade, né? Para possibilitar a utilização daquela funcionalidade pelo ator. O diagrama de sequência baseia-se no diagrama de caso de uso, havendo normalmente um diagrama de sequência para cada caso de uso declarado, né? Lembrando sempre que os casos de uso também envolvem os cenários desses casos de uso, tá? Então, na prática, pode sim existir um diagrama de sequência para cada caso de uso, mas dependendo da necessidade, né? Se não for possível, até para não ficar tão poluído e tão complexo, em um único caso, um único diagrama de sequência, você declarar os vários cenários de um caso de uso, você pode fazer mais de um diagrama de sequência para representar aquelas representações de cenários. Isso daí não tem problema. Claro que vai depender do que é importante representar naquele diagrama, tá? O diagrama de sequência é utilizado como validação do diagrama de classe. Eu até expliquei isso daqui quando a gente estava falando daquela noção de que as mensagens que são trocadas são operações das classes, né? Então precisa estar no corpo da classe. Então, se você está lá elaborando o diagrama de sequência e percebe que existe a necessidade de uma mensagem a ser trocada, mas que o objeto não possui aquela operação, provavelmente você vai precisar rever o seu diagrama de classes para poder aí deixar tudo bem corretinho, né? Tanto o diagrama de sequência quanto o diagrama de classe. É até uma coisa que eu gosto de exercitar bem, essa questão da validação do diagrama de classe. Às vezes quando a gente tem alguns exercícios que focam nisso, tá certo? Então, ó, ao modelar um diagrama de sequência, percebe-se quais métodos são necessários declarar em que classes. Isso não está dizendo que você vai fazer primeiro um diagrama de sequência para depois fazer um diagrama de classe. Não, o processo normal é que você antes tenha um diagrama de classe, né? E o que acontece é que em algumas situações pode ocorrer no momento que você vai realizar a chamada de uma mensagem para outro objeto, percebe que aquela operação não existe no diagrama de classe. E aí sim precisa fazer aquela correção, tá bom? Aqui é uma ilustração mostrando todos os elementos de um diagrama de sequência completo, né? A gente tem aqui o ator, que é quem é o usuário que dispara aquela funcionalidade, né? Que vai lá no sistema e utiliza uma funcionalidade, e a partir daí acontece toda essa interação, toda essa sequência de eventos para
que a funcionalidade seja executada. Então a gente tem a representação, ó, de objetos anônimos, né, aquele padrão, 2 pontos, o nome da classe, objetos nomeados, a representação de classe, tá? Esses elementos aqui, essas linhas tracejadas que ficam embaixo de cada objeto, é o que a gente chama de linha de vida. As mensagens são representadas pelas setas que vão de um objeto a outro, ó. E se vocês observarem sobre essas linhas tracejadas, existem esses retângulos que são o que a gente chama de foco de controle, ou foco de ativação, ou tempo de execução. A gente vai falar sobre cada um desses elementos individualmente a partir de agora, tá? Então não precisa se preocupar que a gente vai falar sobre cada um deles, conceituar bem eles, tá? O primeiro elemento é o ator, tá? É a mesma representação de ator que a gente já conhece lá do diagrama de caso de uso, né? Esse bonequinho de palito de fósforo que eu gosto de chamar, tá? São as entidades externas que interagem com o sistema e que solicitam serviços, né? Então, normalmente são eles que disparam essa sequência de eventos que vai acontecer para que a funcionalidade seja executada. Então, ele fica lá, o ator, como ele é agente externo, ele fica esperando o retorno da funcionalidade. E, internamente do sistema, os objetos estão colaborando para que aquela funcionalidade, né, dê um retorno para aquele ator, tá certo? A linha de vida, que é outro elemento que a gente vai falar, mostra o tempo de existência de um elemento na interação. Então observe que cada um dos objetos retratados, eles têm, né, a linha tracejada. Essa linha tracejada é a linha de vida, é o tempo de existência deles na interação. Então vocês observam que todos os objetos estão no mesmo nível, né, identificando que eles estão desde o início da interação, existindo desde o início da interação. Mas pode ser que, dependendo de uma funcionalidade, exista a criação de um objeto no meio da execução da funcionalidade. Se isso acontecer, que é possível, tá? Aquele objeto vai estar existindo apenas a partir daquele momento da criação. Então, por exemplo, se o objeto fosse criado numa mensagem disparada aqui, o objeto existiria apenas a partir desse momento. E a linha tracejada dele, tá, ia ser a partir desse momento aqui. Existiria então o que a gente chama de mensagem de criação, e esse objeto ia passar a existir a partir desse momento. É o que eu estou dizendo aqui, ó. Um objeto não precisa necessariamente existir desde o início do processo. Ele pode ser criado ao longo do tempo. A gente vai ver que tem uma mensagem específica para isso acontecer. Mas só para evidenciar, já que a gente está falando de linha de vida, né, que é o tempo de existência do elemento na interação. Foco de controle ou foco de ativação é o tempo que o método leva para executar suas tarefas. Tá? Compreende todas as mensagens que se originam do método em execução. Então a gente sabe que essas mensagens que são trocadas são aquelas operações das classes, né? Também que a gente, quando elas são implementadas, são chamadas de métodos. Então, o tempo que essa mensagem leva para acontecer, todo o seu processamento, fica sobre a linha de vida do objeto e recebe o nome de foco de controle, ou tempo de execução, tá? Então observem aqui que o ator balconista, né, ele dispara a funcionalidade inclui cliente, aqui é o que inicia toda a sequência de eventos, e todo esse tempo aqui é o tempo que leva para essa inclui cliente, essa mensagem ser totalmente processada. E observe que dentro desse processamento, ó, tem várias chamadas. Inclui cliente desencadeia chamada de validação, de inclusão, né, entre esses objetos aqui, ó, né, e além disso, uma chamada a um objeto que faz comunicação com o banco de dados também. Tá? E aí, apenas depois de todo esse processamento é que vai ter a finalização desse tempo de ativação daquela mensagem. Isso daqui representando uma única funcionalidade. Tá? Então, o foco de controle, tempo de execução, realmente representa o tempo que leva para aquela mensagem ser executada, para aquela tarefa ser executada. E cada mensagem que é disparada, ela tem o seu tempo, né? Tanto que tem algumas que têm um tempo menor, como esse incluir aqui, e tem outros que têm um tempo maior, porque englobam outras mensagens dentro dela, tá certo? Esse é o foco de controle. As mensagens, tão faladas mensagens, que são as setas, né? Essas representações de setas aqui, representam as mensagens, né? As operações que são solicitadas de objeto para outro.
Então são representados por setas indicando qual componente enviou a mensagem e qual componente recebeu. Então a gente observa aqui que quem inicia é o ator, né? Esse ator faz uma solicitação na tela do sistema, na tela da funcionalidade, né? Esse objeto aqui está representando a tela principal, e assim sucessivamente. O objeto tela conversa então com o objeto controlador, o objeto controlador vai conversar com o objeto interno ao sistema para fazer as solicitações necessárias ao banco de dados e etc. Um detalhe importante, no diagrama de sequência a gente tem alguns tipos específicos de mensagens, o que pode causar uma certa confusão devido à quantidade de tipos de mensagens, tá? Então é importante prestar bem atenção a esses tipos de mensagens, porque eles são bem específicos, né? E essa especificidade deles diferencia bem essas mensagens em si, tá bom? Mas todas são representadas por setas, mas tem suas características específicas que a gente vai estar vendo agora. Então, primeiramente a gente tem a mensagem síncrona, ela é representada por uma seta, é um segmento de reta com a ponta da seta fechada, isso é uma mensagem síncrona. Ok, o que é que representa uma mensagem síncrona? É aquela mensagem que o objeto remetente espera que o objeto receptor processe a mensagem antes de recomeçar o seu processamento. Ou seja, o remetente fica bloqueado até que o receptor forneça o retorno do método. Trocando em miúdos, a mensagem síncrona precisa de retorno, né? Então, quando o objeto dispara uma mensagem síncrona, ele não pode fazer nada enquanto não tiver o retorno daquela mensagem, evidenciando o sincronismo. Eu envio uma solicitação, o outro objeto responde. Quando ele responde, eu posso passar para a minha próxima mensagem, se houver a necessidade, tá? Isso é a mensagem síncrona. Objeto, receptor fica bloqueado até receber o retorno. Daqui a pouco a gente vai ver como é a representação desse retorno, tá bom? Segundo tipo de mensagem, mensagem assíncrona. É aquela na qual o objeto remetente não espera a resposta para prosseguir com o seu processamento. Então, na mensagem assíncrona, o objeto não fica bloqueado, o objeto que envia a mensagem não fica bloqueado esperando resposta. Ele pode disparar as mensagens que forem necessárias sem esperar uma resposta, né? Se esse for o caso, é só fazer uso da mensagem assíncrona. Então, atenção aos tipos de seta, porque elas realmente fazem uma diferença, né? A mensagem síncrona e assíncrona, elas causam uma grande diferença. Aqui a exemplificação das duas mensagens, tá? Ó, objeto pedido, objeto distribuidor. Aqui a mensagem síncrona, evidenciando que esse objeto pedido fica bloqueado até receber um retorno. E aqui a mensagem assíncrona. Para esse caso aqui, então o objeto cuidadoso da classe distribuidor precisa enviar um retorno antes que o pedido possa disparar a próxima mensagem, tá? Ainda não está aqui a mensagem de retorno, porque a gente vai falar sobre ela nos próximos slides. Continuando com os tipos de mensagens, mensagem reflexiva, também chamada de autochamada. É a mensagem enviada de um objeto para ele mesmo, por isso que é uma autochamada. O objeto, né, ele envia uma mensagem para ele mesmo. Como o objeto está enviando a mensagem para ele mesmo, não precisa de um retorno, porque ele já está fazendo a chamada nele mesmo, tá? Então, mensagem reflexiva. E mensagem 4, mensagem de retorno. Aí sim, essa mensagem de retorno é a resposta das mensagens síncronas, tá? É uma seta tracejada com a ponta aberta, né? Isso evidenciando um retorno. Pode retornar informações específicas do método chamado ou apenas um valor indicando se o método foi executado com sucesso ou não. Então, se a gente pensar lá nas operações das classes, algumas operações elas têm retornos declarados da própria operação, né? Esse retorno seria retornado com essa mensagem de retorno, porque é o retorno da operação. E caso seja necessário, não tenha esse retorno, mas precise ficar evidente um retorno para declarar se a mensagem foi executada corretamente ou não, pode ser apenas um sucesso, uma mensagem de sucesso ou não, tá? Mas de forma que tenha um retorno para aquela mensagem síncrona, porque se não tiver o retorno, o que é que acontece? O objeto fica lá bloqueado, né, sem poder fazer nada. Aqui a representação da mensagem reflexiva, né, da autochamada, né, um objeto pessoa física enviando uma solicitação para validação de CPF para ele mesmo, né? A seta é sempre síncrona,
né? A representação gráfica da seta sempre síncrona, ou seja, segmento de reta com a ponta fechada, e não existe mensagem de retorno, pois é no próprio objeto que a chamada é feita. Aí a representação do que está acontecendo. E aqui a representação da mensagem de retorno. Ó. Observe que antes da mensagem de retorno sempre tem a mensagem síncrona, que é aquilo que envia a mensagem e fica esperando, né, o retorno dessa mensagem. Então o objeto controlador banco precisa consultar cliente, né, passando aqui um parâmetro, que provavelmente esse parâmetro que é do tipo long é o CPF. Então o objeto pessoa física recebe essa mensagem, né, tem no corpo da classe pessoa física essa operação de consultar o CPF, e aí, feita essa validação, ele dá um retorno para o controlador banco, que agora vai estar recebendo aí os dados desse cliente validado e vai poder seguir fazendo outras solicitações, enviando outras mensagens. A lógica é essa, a lógica por trás das mensagens é essa: envio de mensagem, recebimento da resposta ou disparo de várias mensagens, dependendo da necessidade. O importante é saber o significado, né, da representação de cada um desses tipos de mensagens. Além desses 4 tipos, pessoal, a gente ainda tem outros 2 tipos específicos. A gente tem as mensagens de criação, que visam instanciar objetos durante a execução da funcionalidade. Eu até tinha tratado disso em slides anteriores. Essa mensagem de criação, cria-se um objeto a partir daquele ponto, né? Então aquele objeto ele vai estar num nível diferente dos objetos anteriores, porque ele só passa a existir a partir daquele momento. E para evidenciar essa criação, você tem essa seta que é tracejada com a ponta aberta com o estereótipo de create, tá? Então, se é uma mensagem de criação, você tem que evidenciar o create ali, o estereótipo de create, para indicar que a partir daquele momento, aquele objeto foi instanciado. Isso aí dependendo da necessidade das funcionalidades, tá? É claro que depende das necessidades de cada representação que está sendo feita no diagrama. E aqui, no exemplo mais abrangente, a gente pode observar todo o trâmite desde o início, quando o balconista está realizando a funcionalidade de consultar cliente, né, os objetos vão disparando mensagem, até que chega um momento que tem um objeto que faz comunicação com o banco de dados para recuperar dados do objeto cliente. Quando recupera esses dados, precisa criar um objeto cliente para colocar esses dados dentro, né? Então, a partir desse momento, tem-se uma mensagem de criação de um objeto cliente, e as informações que foram recuperadas populam esse objeto cliente. Essa mensagem de criação está evidenciando isso. E assim como a gente tem a mensagem de criação, a gente também pode ter mensagem de destruição. Quando a gente não precisa mais de um objeto, né, e aí a gente tem que excluir ele ali para de repente até liberar a memória, tá? Mas a gente pode sim fazer uso de uma mensagem de destruição. Essa mensagem de destruição, ela precisa ter o estereótipo de destroy para evidenciar que está tendo a destruição de um objeto ali, e ao fim da linha de vida daquele objeto você tem um X para evidenciar que ali acabou a linha de vida daquele objeto. Nesse exemplo aqui, né, a gente está tratando como se fosse um carrinho de compras e um determinado item está sendo excluído do carrinho, e aí acabou a linha de vida ali para ele, tá certo? Essa mensagem ela elimina o objeto, que não vai ser mais necessário a partir daquele momento, né, e o fim da linha de vida dele é representado com um X. Aqui tem uma explicaçãozinha, né, do que está acontecendo nesse exemplo, mas vamos ver naquele exemplo mais abrangente que a gente estava olhando quase agora, onde foi utilizado até a mensagem de criação. Então, esse objeto cliente BD fez a comunicação com o banco, e a partir daí esse objeto cliente foi criado, né, populado com as informações que vieram do banco, e a partir do momento que já foi feita a consulta no banco, a gente não precisa mais do cliente BD. Então o que é que faz? Manda uma mensagem de destruição, o controlador envia uma mensagem de destruição, a partir desse momento o cliente BD não existe mais. E o cliente que foi instanciado deixa de existir? Não. O cliente aqui, se ele foi criado e não foi destruído, os objetos que foram criados, né, continuam a existir. Quem está sendo destruído é o cliente BD, tá certo? E aí, mais uma vez falando, isso vai depender das necessidades da funcionalidade. Se houver a necessidade de destruir, criar objetos, você tem esses mecanismos à disposição no diagrama de sequência.
Beleza. Quando estava vendo aqui os exemplos, a gente estava vendo alguns objetos com formas diferenciadas, porque a gente estava utilizando os estereótipos, né, de classes, né? Esses estereótipos eles dão características especiais a alguns tipos de classes. Nesse caso aqui, objetos que são instanciados a partir das classes, né? A gente já tratou desses objetos anteriormente, que são o estereótipo de fronteira, boundary, estereótipo de controle, controlador e o de entidade. E o forte deles, né, de utilizar eles no diagrama de sequência, é para você conseguir fazer como se fosse uma separação em camadas do seu sistema. Né? Então, como se fosse, por exemplo, seguindo um padrão MVC, Model View Control, e aí por meio dele você consegue fazer essa organização, porque você está dando características específicas a alguns objetos. Né? Então, a título de explicação, para entender o que é que está acontecendo, vamos falar um pouquinho sobre esses estereótipos aqui também no diagrama de sequência. Tá? Então o estereótipo de fronteira, que é o boundary, ele identifica um objeto que serve de comunicação entre os elementos externos, ou seja, os atores, né, que estão fora do sistema e o sistema em si. Então essa fronteira geralmente a gente pode representar como se fosse a interface gráfica, né, a tela daquela funcionalidade. Tá? Então muitas vezes associada à própria interface gráfica. Comumente esses objetos de fronteira interagem com os objetos do tipo controle, controlador. Por quê? Porque eles recebem, né, a fronteira, a interface, recebe aquilo que o ator que está fora do sistema precisa, né, ele está acessando a funcionalidade de incluir cliente. Então a tela de incluir cliente já vai estar conversando com o controlador, para o controlador estar preparado, porque vai vir alguma coisa ali do consultar cliente, incluir cliente. O estereótipo de controle, né, para cada um deles está sendo feita aqui a representação gráfica, tá, pessoal? É um intermediário entre os objetos de fronteira e os outros objetos do sistema que a gente vai falar daqui a pouco, que são os de entidade. Tá? O estereótipo de controle é responsável por interpretar eventos ocorridos sobre os objetos boundary, por exemplo, clique de botões, né, preenchimento de formulários, validação de formulário, etc. E retransmitir para outros objetos do sistema. Então é aquilo, né, o ator entra na funcionalidade, que aí vai ativar os objetos de fronteira, boundary. A partir do momento que é feita a solicitação nessa interface gráfica, né, clicado um botão, é preciso fazer a validação de um formulário, o objeto boundary se comunica com o objeto de controle, essa comunicação aí sempre por meio das mensagens que a gente tem falado, tá certo? E aí, dependendo da necessidade que o controlador vai estar identificando, ele vai solicitar informações para outros objetos internos, né? Esses objetos que são os objetos de entidade. E aqui os estereótipos de entidade, ó. Característica deles: repositório para informações e regras de negócios manipulados pelo sistema. Normalmente armazenam informações persistentes. Essas informações persistentes, pessoal, são aquelas informações que vão estar, de certa forma, sendo utilizadas para ser manipuladas sempre que possível. Então são informações que vão estar armazenadas num banco de dados, que quando necessário vão ser consultadas ou vão ser alteradas e etc. Tá? Então esses são os três tipos que servem para evidenciar essa divisão dentro de um sistema, né? Essa divisão como se fosse, né, um Model View Control, onde a gente tem a parte da interface gráfica, que é com quem o ator, que é agente externo, se comunica. Tá? O ator não consegue, né, falar diretamente com o controlador, porque ele tem a limitação ali da interface gráfica. Então, o usuário ele faz a consulta do pedido na interface gráfica da página de pedido. A página de pedido, vendo a necessidade do ator, dispara a mensagem para o controlador, que por sua vez ele trabalha como se fosse um gerente, né, observando o que precisa, que está vindo lá da interface. Então ele está sabendo o que precisa, vai pedir para os demais objetos, e a partir daí ele vai conversar com esses outros demais objetos, né, que podem ser objetos do tipo entidade. Ah, professor, só vão existir então os outros objetos, sempre vão ser do tipo entidade? Não necessariamente, tá? Os objetos do tipo entidade normalmente são aqueles que têm aquelas informações persistentes, tá? Se forem objetos que vão fazer algumas transações básicas, eles podem ser representados como objetos normais, como a gente viu anteriormente. Essa aqui é a representação gráfica desses estereótipos diferenciados, tá? Eu gosto de fazer essa divisão, porque fica bem mais definido, bem mais esclarecido e detalhado, mas
se estivessem sendo utilizados aquele padrão de retângulos, não estaria errado também não, tá certo? Você poderia, por exemplo, aqui no boundary, ao invés de ter essa forma gráfica, poderia ser um retângulo, né, com 2 pontos página de pedido e o estereótipo boundary. A mesma coisa para cada um dos demais objetos aí com essas características específicas, tá? Só evidenciando aqui algo que pode melhorar o entendimento nas definições do seu diagrama, tudo bem? Beleza. Assim, se vocês tiverem reparado, pessoal, a gente até então tem tratado exemplos pensando apenas no cenário principal de cada caso de uso. A gente só pensou no caminho feliz. A gente não pensou, por exemplo, em ifs e elses, situações com ifs e elses, ou situações em que exista, por exemplo, uma lista que precise ser iterada, né? Uma lista de objetos que precise ser verificado cada um dos itens. Isso daí é o que a gente chama aqui de trabalhar com algoritmos mais complexos. Como assim, professor? A gente tem uma lista e precisa tratar cada item dessa lista. Como é que a gente faz isso no diagrama de sequência? Tá? Então, o diagrama de sequência ele tem certas limitações. Não é que não seja possível, tá certo? Mas é um pouco mais complexo de se trabalhar essas estruturas no diagrama de sequência. Tá? Então, um problema comum desses diagramas é como mostrar laços de repetição e comportamentos condicionais. Né? Então, loops e aqueles comportamentos do tipo if, else. O diagrama de sequência ele serve como uma visualização de como os objetos interagem e não como uma forma de modelar a lógica de controle. Não é o forte dele. O forte do diagrama de sequência realmente é mostrar a sequência disparada a partir do momento que a funcionalidade é acessada pelo ator, pelo usuário. Mas dá para fazer sim, tá? A gente vai ver uma forma que dá para fazer isso. É um pouco mais elaborado, mas dá para fazer. Mas é uma sugestão da própria UML que, se você precisar trabalhar dessa forma mais elaborada, desses algoritmos, você faça uso do diagrama de atividades que a gente já conheceu anteriormente, tá? Que trabalha lá com fluxos paralelos, fluxos alternativos, né? Condicionais, trabalha com loop e etc. Tá certo? Mas dá sim para trabalhar com diagrama de sequência. A gente pode fazer isso por meio de frames de interação que a gente vai conhecer a partir de agora, tá? Para falar dos frames, eu coloquei aqui uma situação hipotética, onde a gente vai estar trabalhando com esse algoritmo dito mais complexo, né? Mais complexo. É porque tem, nesse caso aqui, ó, para cada item de pedido, então a gente já observa que vai precisar de uma lista a ser iterada, né? São vários pedidos e cada um deles vai precisar ser analisado. De que forma? Que se o pedido ele tiver um valor maior que 10.000, então o despacho dele vai ter que ser cuidadoso. É uma mercadoria cara, então tem que ser feito com mais cuidado o despacho. Se não, se for abaixo de 10.000, vai ser despachado de forma normal. Então a gente observa que dentro desse loop vai ter uma condicional. Se e se não. Além do se e se não, ainda tem a opção, se existir a necessidade de confirmar o envio do pedido, enviar a confirmação. Né? Não é para todo pedido, por isso que é opcional. E aí, como é que a gente coloca isso daqui no diagrama de sequência? A gente vai poder fazer isso por meio dos frames de interação, também chamado de quadros de interação. Existem tipos específicos para casos específicos. Então a gente tem o frame de interação do loop, que trabalha a interação em listas, tem o frame interativo out, que trabalha com fluxos alternativos e alguns outros tipos. Daqui a pouco até falo para vocês os outros tipos que existem, tá certo? Então, ó, o diagrama permite que repetições sejam feitas durante o fluxo utilizando frames do tipo loop. Então, para quando você precisar trabalhar com lista, você vai colocar um frame do tipo loop. Tá aqui, ó, frame, o maior frame aqui do tipo loop. Ok. O diagrama também permite que decisões sejam tomadas durante o fluxo com utilização de frames do tipo out. Out para fluxos alternativos, e aí é quando a gente trabalha com decisões, ifs e else. Então, ó, observe que aqui a gente tem o frame out, para quando o item do valor for maior do que 10.000, e caso contrário, ou seja, seja menor do que 10.000, segue outro fluxo. E também tem o frame de opt, que é opcional, opção, tá? Tá aqui. Esse da opção é caso o pedido precise de uma confirmação do seu envio. Né? Então, se precisar, vai ter o envio da mensagem. Se não precisar, passa para o próximo item. Cada um desses frames, pessoal,
ele tem o suporte das condições de guarda. A gente já falou sobre condições de guarda anteriormente, tá? Mas condição de guarda são essas sentenças que ficam dentro desses colchetes. Ela que dá suporte e até explica o que está acontecendo ali, né, naquele frame. Então, por exemplo, no frame de loop, para cada item do pedido, então a gente sabe que ali tem uma lista e para cada item daquela lista vai acontecer alguma coisa. Mesma coisa aqui no de out, né, o frame alternativo. Se o valor do item for maior que 10.000, faz alguma coisa. Então, as condições de guarda, elas dão suporte para a utilização desses frames, tá certo? Pronto, agora vamos ver a transformação desse algoritmo aqui mais complexo com a utilização dos frames, né? Então, a gente vai ter o que? A gente vai ter um frame de loop, né, onde dentro dele vai ter alternativo e opcional. Então, transformando isso e trazendo para o nosso diagrama de sequência, ficaria algo desse tipo. A gente tem aqui os objetos, ó. Objeto pedido, objeto entregador cuidadoso e entregador normal. Por isso que em alguns momentos é interessante que seja feita a nomeação dos objetos, tá? Nesse caso aqui, são dois objetos da mesma classe, entregador, só que um é o que vai estar entregando com cuidado, porque o pedido é acima de 10.000, e o outro despachando, né, entregando de forma normal, tá? E ainda tem um mensageiro, que é para quando houver a necessidade de mandar mensagens. Então aqui, ó, o loop, o frame de loop, evidenciando o quê? Que existe a lista de pedidos, né, e cada pedido vai ser processado individualmente. Dentro do loop de pedido, observe que o loop ele percorre todos os objetos, né, porque vai até a mensagem que vai ter que ser disparada. Então isso é importante de observar. A parte da entrega, né, contempla apenas objetos pedidos e os entregadores, porque o que vai estar sendo verificado? A entrega do pedido dependendo do seu preço, né? Então, se o valor do pedido for acima de 10.000, quem vai despachar? Entregador cuidadoso. Isso aqui é o if. Se não, né? Caso contrário é se não for, né? Se for menor do que 10.000, o que vai acontecer? Vai despachar de forma normal, com o entregador normal. Tá? Então, por isso que o frame de out, ele está contemplando apenas os objetos de entrega. Tá? Já o frame de opcional, se, né, dependendo do item, vai precisar de uma confirmação ou não, ele vai, né, até o objeto mensageiro. Observe que ele vai até o objeto mensageiro, mas ele não interage em nenhum momento com os objetos de entrega. Porque qual a função aqui? É trabalhar com o objeto mensageiro. Tá? Isso tudo, pessoal, é com a lógica da funcionalidade que está sendo executada. Essa daqui é uma funcionalidade que em algum momento processa todos os pedidos feitos, né? E essa é a forma de estar representando essa operação que trata com loops, né, e com fluxos condicionais, tá bom? Pode parecer um pouco mais complicada, porque como foi dito até anteriormente, né, o diagrama de sequência, o forte dele realmente não é esse. Para isso aí você tem outros diagramas que podem ser utilizados, mas é possível ainda assim fazer sim esse tratamento. Além desses frames que a gente viu aí, né, de out, loop, opt, existem alguns outros, tá? Como por exemplo, o frame de par, que possibilita a representação de comportamento paralelo entre objetos, e o frame de ref, frame referencial, onde você pode fazer referência a um outro diagrama de sequência ou a uma outra parte do diagrama. Então, por exemplo, se você entra numa sequência de uma funcionalidade de alterar pedido, alterar dados do pedido, alterar dados do cliente, e que você precisa consultar o cliente, né? A gente percebe que esse consultar é uma outra funcionalidade. Você pode então fazer uma referência, utilizar esse frame de referência, ao invés de ter que tratar toda aquela transação do consultar, se ela já tivesse sido feita em outro momento. Tá? Então é como se você fizesse utilização, apenas referenciasse aquela funcionalidade. Não tivesse que tratar toda ela dentro da funcionalidade que você já está modelando. Tá bom? Claro que levaria bastante tempo para falar sobre cada um deles, né? Apenas uma explicação bem superficial para vocês perceberem que existe sim mecanismo para tratar essas situações no diagrama de sequência, tá bom? Importante falar. E aí, né,
quase chegando nos finalzinhos aqui. Quando utilizar diagrama de sequência? Eu gosto muito de falar que até mesmo na experiência profissional eu trabalhei diretamente com diagrama de sequência, né? Então eles são bem importantes para o processo de desenvolvimento, uma vez que a gente está entendendo a lógica dentro da funcionalidade, né? Então, quando utilizar? Para observar o comportamento de vários objetos dentro de uma funcionalidade, dentro de um caso de uso, para ajudar a validar os métodos de diagrama de classe. Então, algumas vezes, e eu percebo isso, principalmente quando a gente está no começo da disciplina, que a gente está lá no diagrama de classe, aí o pessoal fica meio com dúvida, mas quais operações que a gente vai colocar nas classes? Né? Porque a gente faz alguns exercícios que tem requisitos, mas não fica tão evidente todas as operações que as classes têm que ter. Por quê? Porque vai ter um momento que vai ter essa necessidade de você entender quais as operações que são disparadas para as funcionalidades aconteçam. E esse momento é quando você vai estar trabalhando a sequência, né, de eventos que vão acontecer. O que vai te permitir, né, melhorar o seu diagrama de classe. Tá certo? Então por isso que eu digo, antes do diagrama de sequência, é interessante que já existe o diagrama de classes, porque as operações, né, estruturadas no diagrama de classe vão dar respaldo para as mensagens que vão ser trocadas no diagrama de sequência. E aí, quando você está trabalhando em cima do diagrama de sequência, você vai perceber, né, se houver a necessidade, claro, você vai perceber a necessidade de corrigir algumas operações no diagrama de classe, seja adicionar algumas operações, seja melhorar alguns parâmetros que são necessários e etc. Validar o seu diagrama de classe. Atenção, aquele lance da poluição, né? Tomar cuidado para não poluir o seu diagrama. Né? Então, não utilizar o diagrama de sequência para métodos muito simples, como por exemplo gets e sets. Realmente focar naquelas mensagens que são essenciais para a realização da funcionalidade, aquelas mensagens que têm um maior peso nas operações que são trocadas entre objetos. Porque senão, né, se fosse ser utilizado para esses métodozinhos mais auxiliares, percebam que ia ser um diagrama ia aumentar muito e poderia ficar um pouco poluído a questão do entendimento daquele diagrama. Aqui apenas para relembrar os tipos de mensagem do diagrama de sequência, porque é um dos pontos que às vezes causam mais dúvidas entre os alunos, tá? Né? A mensagem síncrona, o segmento de reta com a ponta fechada. Essa mensagem deixa o remetente bloqueado esperando a mensagem de retorno, tá? A mensagem assíncrona é aquela que o objeto dispara e ele fica livre para disparar outras mensagens porque ele não precisa de um retorno. A mensagem de retorno é aquela, né, em resposta a essa mensagem síncrona, tá? Então sempre que você tiver uma mensagem síncrona, você vai precisar de uma mensagem de retorno, porque senão o objeto vai ficar bloqueado para outros disparos. A mensagem de criação cria um objeto a partir daquele ponto, então tem que ter o estereótipo de create, tá? E a mensagem de destruição, assim como a mensagem de criação que cria, a de destruição destrói, né? Tem que ter o estereótipo de destroy e no fim da linha de vida do objeto que está sendo destruído tem um X evidenciando o fim da linha de vida daquele objeto. Com isso, a gente finaliza o assunto diagrama de sequência. Claro que dava para falar bem mais, né? Mas essa visão básica que a gente tem que capturar aqui na disciplina foi alcançada. Ele é um diagrama comportamental porque fica bem evidente a questão dinâmica, né, dos objetos que estão conversando. E em aulas posteriores a gente vai falar sobre o outro diagrama de interação, que é o de comunicação, tá? Dito isso, assunto da aula de hoje vencido. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, deixem aí nos comentários ou levem para o nosso momento de discussão na aula, é importante, tá? Claro que esse feedback aí de vocês sobre o entendimento é muito importante para saber se vocês entenderam, então a gente vai expandir ainda mais durante as aulas o assunto em si. Mas é isso, vamos ficando por aqui, até a nossa próxima aula. Obrigado pessoal, valeu, fui!